Frei Galvão vai às comunidades, podcast no bicentenário de Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, recebendo e continuando uma boa conversa saborosa com o Dr. Evandro Pontes, que conhece sobejamente o assunto histórico da independência do Brasil e também dos franciscanos e de Frei Galvão. No primeiro podcast, nós conversamos sobre a história de Frei Galvão no seu nascedouro, um pouco da história do seu nascimento em Guaratinguetá. A sua infância foi muito caridosa, dizem até que fez milagres quando criança. Há uma lenda recolhida pelo Edson Galvão, saudoso Edson Galvão, de que ele com 10 anos de idade andou sobre as águas do rio Paraíba para socorrer um amiguinho dele que estava se afogando. Se é verdade ou não é, tem muito a ver com a caridade do nosso primeiro santo brasileiro. Falamos também sobre o convento de Santo Antônio, onde Frei Galvão se formou sacerdote no Rio de Janeiro, que é um berço de santidade, um berço de cultura, de erudição, e também ali foi lavrada a ata da independência do Brasil. Não só isso, mas a formação e a ajuda confissional para Dom João VI, Dona Leopoldina, Dom Pedro I e tantos outros que por ali passaram, né? Muito bem, doutor Evandro, vamos falar agora um pouquinho sobre a devoção mariana. Eu sei que isso também começa com os franciscanos, né? Essa questão. Bom, primeira coisa, Jesus Cristo, na sua crucificação, isso está na Bíblia, para os nossos amigos que têm o bom hábito de ler a Bíblia, no Evangelho, ele fala ao seu discípulo querido, né, ao seu discípulo predileto, São João, né? Eis aqui sua mãe, Maria, a mãe de Jesus, e a Maria, ele diz, mãe, eis aqui seu filho. Então, de certa forma, ele dá uma mãe adotiva, como ele teve um pai adotivo, né, São José, ele nos dá uma mãe adotiva, né? É um pouco difícil entender isso num contexto mais amplo, mas é o que eu vejo. E daí começa toda uma devoção à Nossa Senhora, Mãe de Jesus, filha de Santana, que era a santa de devoção da casa de Frei Galvão, mas Nossa Senhora era mais do que uma devoção, né? Filha de Santana e de São Joaquim, cuja data de São Joaquim é amanhã. Amanhã é dia 16. Né? Dia então de nós São estamos bem aqui, no dia hoje da Assunção de Nossa Senhora, que ela vai aos céus. E existe um relato muito interessante de um padre americano, Donald, desse nome do pato Donald, mas não tem nada a ver com o pato Donald. Ele fala do quimerismo fetal. É um assunto para a gente conversar numa outra ocasião, talvez, mas fica aí lançada a ideia. Enfim, Nossa Senhora, a devoção dos franciscanos. O que pode falar sobre isso, doutor Evandro Pontes? A gente falava na primeira parte, né, do podcast sobre a devoção franciscana. Então, a devoção franciscana ela tem um aspecto discursivo importante. A gente tem na figura de Santo Antônio, no próprio Frei Sampaio aqui no Brasil, Frei de Montalverne, eles eram grandes oradores. Então, o franciscano é um homem que fala muito bem. Mas o franciscano também é um homem que ouve muito bem. Então, assim como o franciscano Santo Antônio de Pádua falava para todas as classes e para todas as gentes e para todas as idades, para todo mundo de maneira uniforme, fazia-se compreender e transmitir a palavra, Frei Galvão é o homem que ouve todo mundo. Então ele ouve o rico, ele ouve o pobre, ele ouve o velho, ele ouve a criança, ele ouve o adulto, ouve o homem, ouve a mulher, com o mesmo amor e a mesma caridade. Isso está tão raro hoje, né? A gente comentava aqui os podcasts de 5 horas, o pessoal tem falado muito, ouvido pouco, né? Então a devoção a Frei Galvão hoje em dia é uma devoção muito importante porque ela é uma devoção de oitiva, é uma devoção em que nos ensina a ouvir o outro, e ouvir com amor, ouvir com caridade. Isso está dentro da devoção franciscana, né? Então, a gente tem na nossa história essa capacidade, o brasileiro vem perdendo essa capacidade por conta de reformas culturais que vêm sendo feitas desde a era de Vargas, né? E aí a gente tem uma influência de uma visão mais socialista de mundo,
em que a oitiva ela é muito pouco apreciada nesse universo, né? Esse universo dá muito valor à fala, ao tagarelismo, né? Que é um defeito que eu tenho. É um defeito que eu tenho e procuro me policiar sempre. Agora, essa devoção franciscana A Nossa Senhora. A Nossa Senhora guarda esse aspecto de ouvir, porque Nossa Senhora é em si a devoção católica de ouvir. Tanto não só ela quanto São José. São José, inclusive São não há José. na Bíblia, né, no Evangelho, nenhum momento em que São José se manifesta falando alguma coisa. E Maria fala pouco também, né? Ela fala muito Filho, pouco. Eles não têm vinho. Praticamente é isso, né? Ela fala muito pouco, e isso é uma característica da devoção mariana muito, muito importante que a devoção franciscana carrega, que é a capacidade de ouvir com caridade. Frei Galvão pedia às Irmãs da Luz, nas regras que ele estabeleceu, foi fundado o mosteiro por causa de uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós já falamos disso, e então ali ele estabelece as regras para o Mosteiro da Luz. E uma delas era evitar o século, ou seja, não ter contato com pessoas laicas, pessoas que não são religiosas, fora do convento. Havia naquela época a exigência da clausura, né? Eles ficavam enclausurados em oração, né? E tanto é que se diz que um grande benefício para São Paulo nas revoluções do século XX e 24, a Guerra de 24, que foi a pior, a Guerra de 32, foi o benefício das orações das Freiras da Luz. Elas rezaram por São Paulo foi vitorioso, houve milagres, inclusive de balas que atingiram o mosteiro, porque o Mosteiro da Luz está do lado do batalhão Tobias de Aguiar, que foi alvo de guerra em 24, né? E aqueles morteiros, né, eram lançados ali violentamente e atravessavam paredes de 1,5 metro de espessura do Mosteiro da Luz. Mas nenhuma freira foi ferida e houve muitos milagres, né? Então, as orações das enclausuradas. Mas o silêncio era importante. Frei Galvão então dizia: evitem o século, o contato com pessoas de fora, e evitem a murmuração. Ou seja, reclamar das coisas ou fazer fofocas, né? Então, falar menos, ouvir mais. Exato. Né? E isso a tradição, a devoção franciscana carrega esse aspecto da devoção mariana. A devoção mariana é muito rica, ela é enorme, é gigantesca. Mas esse aspecto específico da devoção mariana é carreada, é trazida pela devoção franciscana. E a gente vê na Comunhão dos Santos figuras como não só Frei Galvão, a gente vê São João Maria Vianney, que é um santo confessor por excelência, né? Ele é o padroeiro dos vigários e dos párocos, porque ele é um homem que levou até a maior elevação possível a ideia de ouvir as pessoas em confissão, né? De ouvir o seu tormento e transformar o seu tormento em salvação. E aliviar também o sofrimento. Se a pessoa está atormentada por um pecado, ou um dilema, uma dor, né? Na confissão, recentemente recebe, né? O São Padre Pio de Petreutina, que também tinha esse aspecto de ouvir confissões a fio com essa finalidade, com essa capacidade regeneradora da alma. Não à toa, São Padre Pio de Petreutina está em Assisi, muito próximo de São Francisco, porque há uma comunhão de audição entre santos. São Francisco era um santo que ouviu muito, Santa Clara também foi uma santa convertida, né, por São Francisco, e ela foi por excelência uma santa do silêncio, de ficar em silêncio e ouvir mais, e perceber mais, e devolver com a sua audição. É uma coisa muito difícil, né, para quem não, até para quem é católico é difícil, mas devolver amor com audição, devolver amor com silêncio é muito difícil. Então, o Frei Galvão teve essa capacidade, né? Principalmente nas suas andanças a pé pelo interior do Brasil. Ele ia fazer o quê? Ele ia ouvir as pessoas, ouvir e emprestar o seu ouvido para que as pessoas pudessem confortar as suas amarguras, né?
Então isso está presente. E há milagres relatados de bilocação de Frei Galvão, sim. perto de Jaú, né, perto do Rio Tietê, em cidade de Jaú, em que um moribundo pede a presença de um frade, e Frei Galvão, que estava no Mosteiro da Luz, e ele, numa celebração, e ele diz à congregação: vamos rezar por um moribundo. Ele fica quietinho rezando e acontece o fenômeno paranormal de bilocação. Ele aparece no local em que essa pessoa foi esfaqueada, né? e houve confissão, e essa pessoa relaxa, né? Se sente aliviada, salva e morre em paz, né? E outro caso foi de uma bilocação em que um fazendeiro no interior de São Paulo chega às pressas no Mosteiro da Luz e pede por caridade que Frei Galvão vá atender sua mulher, né, e dar um medicamento, dar uma bênção, e ele não está lá, né? Ele não está lá, está em viagem, então está no Rio de Janeiro. Então, naquele tempo não tinha meios de transporte, e o pobre coitado volta triste para casa, esperando encontrar a mulher morta, que estava num parto difícil. E quando chega, encontra a esposa bem, o neném já nasceu, tudo, né? Aí ele pergunta: mas o que aconteceu com você, né? Bom, Frei Galvão veio aqui, me confessou, me deu água. Mas não é possível, ele estava no Rio de Janeiro. Não, chovia muito aquele dia, mas ele apareceu aqui e me ouviu em confissão, me confessei e me deu água, né? Eu tomei, né? Aí ele falou: não é possível, não é possível. E ele foi então ao Rio de Janeiro, esse mesmo homem, saber sobre Frei Galvão, se ele tinha saído dali naqueles dias, né? E deram a resposta no convento de Santo Antônio, isso, né? Que não. Não, ele não arredou o pé daqui, certeza absoluta. Então, são dois casos de bilocação, o que nos leva a falar desses dons paranormais. São fenômenos da parapsicologia, hoje muito bem estudados, classificados ao menos, embora não se saiba por que a ação divina ou do organismo, essas coisas acontecem. E é realmente uma grande fronteira do conhecimento humano, na minha opinião. Mas por que São Frei Galvão, o único santo brasileiro até o momento? Nós temos a irmã Dulce dos Pobres, né, que é uma santa brasileira também, mas Frei Galvão foi o primeiro frade, primeiro homem santo, né? Por que tudo isso? Há um caso que está no nosso filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, relatado, que é o seguinte: em determinado momento, Frei Galvão ordenado, já franciscano, já em São Paulo, ele faz uma declaração de entrega perpétua a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, de escravo e eterno perpétuo servidor escravo de Nossa Senhora, e assina com seu próprio sangue do peito. Ele corta o peito, tinha aquelas canetas de pena, né, de ferro, e com seu sangue ele assina, né? E mais tarde, a irmã Helena Maria do Espírito Santo, que é outra santa ainda não canonizada, que teve a visão de Cristo, que lhe pediu para construir um aprisco para as ovelhas, ela também endossa a mesma cédula. Os dois fazem essa confissão mútua de entrega a Nossa Senhora e servidão perpétua. Por isso, acredito eu, na minha humilde, pequena opinião, que como Nossa Senhora recebeu a delegação de Cristo para ser mãe da humanidade, e Frei Galvão, como escravo dela, ele conduz as ordens de Nossa Senhora. Ou seja, ele deve ser um facilitador, fazendo a interligação. É difícil conjecturar nesse assunto, e os evangélicos vão dizer: não há outro Deus senão Deus Pai e Jesus Cristo. Só Jesus que faz. Não há dúvida nenhuma nesse ponto. Mas se não houvesse a necessidade humana ou celestial de termos outras pessoas agentes para uma comunhão dos santos, o próprio Cristo não teria tido a necessidade, ou não digo a necessidade, mas não teria criado um apostolado, né? Os missionários, apóstolos e os evangelistas. Não precisaria nada disso, nem dizer para Nossa Senhora ser a mãe da humanidade, né? Então eu acredito que os poderes que Frei Galvão tem, além
da caridade extremada, da dedicação aos estudos. Ele também era um orador, inclusive ele foi convidado para a primeira sessão da academia, a primeira ou segunda sessão da Academia dos Felizes, a primeira Academia de Letras de São Paulo, que aconteceu em virtude de um sonho milagroso do Morgado de Mateus, que estava em São Paulo numa situação muito difícil e não havia dinheiro, etc. E ele tem um sonho em que ele vê a imagem de Santana. Santana, na verdade é o seguinte, Santana lhe aparece em sonho, ele estava morando onde é hoje um lugar conhecido como Pátio do Colégio. Passou a ser a sede do governo depois que os jesuítas foram expulsos por Pombal, lá atrás, né? E instalaram, que era o melhor prédio que tinha em São Paulo, passou a ser o Palácio do Governo, o que é hoje conhecido como Pátio do Colégio, pode ser visitado. Foi restaurado, reformado, etc. Então, nesse sonho aparece Nossa Santana, Mãe de Maria, né? Com um aspecto severo, tristonho, dizendo que a sua imagem, né, estava jogada num caixote, tinha sido tirado do altar da igreja e colocado numa caixa em algum lugar, né? E ele acorda de manhã com aquilo, né, como dizia-se antigamente, minha mãe falava isso, encafifado, né, com aquela coisa, não é possível. Nós reformamos aqui, foi tudo limpo, não há nenhuma imagem, mas foi procurar melhor e encontrou um caixote num canto e ali havia uma imagem de Santana. Então ele entroniza essa imagem, porque justamente nessa época aparece a notícia de ouro no Paraná. O que iria melhorar muito a condição do caixa do governo de São Paulo. E ele faz festas durante 9 dias, foi a primeira vez que teve uma grande festividade de São Paulo, começa a crescer nesse momento, né? Um pouco mais, que era muito pequena. E então, isso tudo aconteceu e são fatos milagrosos, né? Mas a bilocação era um dos fenômenos de Frei Galvão, como muito bem falou o senhor professor Evandro Pontes, e também dizia o próprio Padre Quevedo. Eu contei para ele um pouco que eu sabia da história de Frei Galvão, ele conhecia, mas não conhecia aprofundadamente. A especialidade dele era, como jesuíta, era os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Aliás, tivemos recentemente um podcast com a jornalista Vera Mate, que escreveu uma nova tradução dos exercícios espirituais. Mas eu relatando a bilocação, outros fenômenos que Frei Galvão manifestou, né, como andar sem tocar no chão, né, a levitação, portanto, ele disse, incrível, muito semelhante a Santo Inácio de Loyola. E nós vamos encontrar esse fenômeno também com o Padre Pio, né, com Santo Antônio de Lisboa, né, e o próprio São Francisco de Assis. E o próprio, né, São né? Francisco de Assis, com estigmata, com vários, né? Gostaria que comentasse também. Eu sempre tenho uma dificuldade grande para falar sobre o aspecto místico da igreja, né? Porque as nossas conversões e encaminhamentos são dados segundo chamados específicos, né? E eu sempre senti que o meu chamado ele era mais escolástico, lógico. Então eu sou muito devoto de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio é o meu santo de devoção, é o responsável pela minha conversão. Enfim, mas há um aspecto dentro, e por isso que eu tenho um amor muito grande pelo que eu descobri dentro da Igreja Católica, que é o aspecto da comunhão dos santos. Então, o que acontece, né? Eu tenho muita dificuldade de falar porque eu tenho muita dificuldade de visualizar ou de tocar ou de interagir com esse aspecto místico. Mas é óbvio, eu também sou muito devoto de Santa Teresa d'Ávila, que foi uma mística por excelência. E ela é uma das pessoas que tem um guia para a oração silenciosa, né? A oração em silêncio. Então, quando a gente não tem como entrar nesse mundo de Santa Teresa d'Ávila e conhecer os aspectos da sua devoção silenciosa, se você não passar antes pelos aspectos místicos das moradas e etc. E aí, esses aspectos místicos, eu comecei a observar, eles têm uma congruência muito grande dentro da patrística e dentro da escolástica. Vamos falar da bilocação um pouquinho, rapidamente.
Como um escolástico explica a bilocação? A bilocação ela é uma questão de desafio ao tempo, ao espaço-tempo. Portanto, é um desafio à física, ao espaço-tempo. É um desafio afísico até. Né? É um desafio a regras da física estabelecidas de maneira acadêmica a respeito... Um corpo não pode ocupar 2 lugares ou um espaço ter 2 corpos ao mesmo tempo. Né? Exato, e a questão é o tempo. É. Essa é a questão que eu gostaria de tocar. Quando a gente recua um pouquinho, e toda a base de São Tomás de Aquino, por exemplo, São Tomás de Aquino tem mais de 5.000 citações de Santo Agostinho. Então, a base de São Tomás de Aquino está no neoplatonismo de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo que foi convertido por Santo Ambrósio. Então, essa tríade, digamos assim, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, elas vão alimentar algumas coisas a respeito da bilocação. Especificamente em Confissões, Santo Agostinho começa a explicar algumas coisas sobre o tempo, que é uma coisa fantástica, fantástica, para alguém de cabeça muito lógica e muito física como eu, né? Eu comecei a ler em Confissões e ele começa a explicar a questão do tempo. E ele diz que existe o tempo dos homens e existe o tempo de Deus. Só que o tempo de Deus ele não é apreensível fisicamente. Em alguns momentos ele vai explicar isso e eu pude compreender isso de outra forma. A compreensão a que eu cheguei é a seguinte... maestro, quando nós pecamos, qual é o tempo de Deus? Então, Cristo foi crucificado em um determinado momento da história, no ano 33 depois de Cristo. Sim. Naquele ano, naquele local específico onde hoje fica a Igreja do Santo Sepulcro, o Gólgota está ali, nós podemos visitar. Então aquilo é uma marca histórica, uma marca da passagem do tempo de Deus no tempo dos homens. Mas como o tempo de Deus é diferente, nós não conseguimos apreender, em aspas, em que momento aquilo está acontecendo. Mas quando a gente começa a entrar mais detalhadamente e entender o que é a confissão, a gente vê que o tempo de Deus é absoluto. O que a gente quer dizer com isso, né? O tempo de Deus é absoluto. As coisas que acontecem no tempo de Deus, elas acontecem todo e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Extempore. Exato, porque é o tempo de Deus. Portanto, quando eu cometo um pecado, cada pecado vai representar fisicamente uma chaga no corpo de Cristo. Mas não é que o meu pecado volta no tempo atual. Cristo está sofrendo na cruz agora, por todos os nossos pecados agora. É eterno, seu sofrimento é eterno por todos nós. É isso que faz com que um católico tenha uma fé na redenção muito especial. Porque nós acreditamos que ele existe agora, e ele sofre agora, e ele renasce agora. Acontece tudo diferente do nosso tempo. Existe o tempo dele. Se nós compreendemos que um pecado meu agora significa uma agressão ao corpo de Cristo, portanto ele sangra por mim quando eu peco, isso significa que no seu tempo ele tem a capacidade de intervir no nosso tempo para que eu possa curar as suas chagas, mas ele também dá evidência que esse tempo dele existe. Como é que ele dá evidência? Por exemplo, pelo fenômeno da bilocação. Então, o fenômeno, se a gente pegar Santo Agostinho, no livro que Santo Agostinho explica o que é o tempo de Deus, você fala, agora eu entendi o que é a bilocação. Tá. Porque a bilocação é uma evidência de que o tempo de Deus existe. Ele é real, ele existe mesmo. Então Deus pode intervir no tempo dos homens para falar, olha como eu não estou brincando. Eu posso, de certa forma, entrar... É um sinal, né? É um sinal de que o tempo... Então eu estou sofrendo por você. Deus existe, sobretudo. Eu existo e estou sofrendo por você. É uma coisa fantástica, mas isso pode, de certa forma, advir de uma devoção mística via Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, e eu posso chegar sem passar pela questão lógica. Ou pela escolástica. Ou eu posso partir da escolástica. Por quê? Porque os santos estão em comunhão. E aí vem aqui o meu convite aos reformados para que reflitam. O que é a comunhão dos santos? Eu não estou fazendo uma devoção franciscana
porque eu coloco São Francisco no lugar de Cristo. Não, eu sei que ele não é Cristo, Sim. mas eu sei que ele está muito próximo de Cristo. Sim. É um exemplo para todos, né? Exato. Todos nós. Eu vou usar um exemplo muito, muito ruim aqui, mas é bom para o pessoal da nossa época, maestro. Os santos são como se fossem os telefonistas da moda antiga. Não existe ligação. Quem quer falar, um momentinho eu vou fazer a conexão, né? Exato. Fazer a interconexão. Os santos fazem a conexão com Deus. Os santos têm essa capacidade de, primeiro, provar para mim que Deus existe, e segundo, provar para mim que Deus está me ouvindo. Então, a conexão com o santo, ela não é uma conexão que coloca santo no lugar de Deus. Nunca, jamais. Ele ainda é um intermediário. Sim. Porque se eu me coloco na posição de que eu posso entrar em contato direto com Deus, eu vou entrar em umas questões gnósticas que não são muito apreciadas na Igreja Católica. Então os católicos têm um receio dessa questão do contato direto com a divindade e essas questões. Porém, com Jesus Cristo, sim, né? Com Maria, com Jesus Cristo, o Redentor. Exato, mas num aspecto já de santidade. Quando você está em contato com Jesus Cristo, você já está num aspecto muito elevado, muito próximo. Aí a gente fala de São Francisco, né? Ou do próprio São Padre Pio de Pietrelcina, que receberam as chagas de Cristo. Sim. Ele já recebe a chaga num estado tão elevado de santidade que, enfim, ele já está mais no outro mundo do que neste. Né? Então, quer dizer, ele ainda está me ouvindo, mas ele está mais próximo do outro mundo do que deste. Né? Essas são as curiosidades, as peculiaridades dessas devoções específicas. Né? E quem explica isso de uma maneira, pelo menos para mim, para o tipo de devoção que eu desenvolvo, quem explica muito bem é Santo Agostinho, em Confissões. As Confissões de Santo Agostinho está muito bonitinho lá, ele explicando o que é o tempo dos homens, físico, e o tempo de Deus. Aliás, o tempo físico, o nosso tempo, é cingido, é restrito às rotações da Terra e à transladação da Terra ao redor do Sol. É assim que a gente mede o nosso tempo. Mas Deus, o céu, né, é muito boa essa analogia, está acima do sistema solar, acima do sistema planetário. Então, o tempo de Deus não se restringe, né, ao dia, à noite, o ano após ano. Né? Tem esse aspecto também, essa comparação física, né, pela astronomia, aquela coisa básica que todo mundo aprende. E essa questão das rotações e transladações, elas não estão fora e nem determinam, mas elas estão dentro do conceito de memento mori. Né? Basicamente é isso. O tempo de Deus extrapola tudo isso. Exato. Né? Inclui, mas também infinitamente. Exato. Muito bem. Para a gente concluir, doutor Evandro, eu queria que falasse um pouquinho sobre a Revolução do Porto, porque há um fenômeno que aconteceu dentre os vários fenômenos paranormais de Frei Galvão, e são, em consequência da sua santidade, centenas de milhares de milagres e continuam acontecendo. Mas ele teve uma visão, em 1820, de uma guerra em Portugal e convoca a comunidade, pede para que toquem os sinos. Mosteiro da Luz já tinha uma sineira, inclusive ele mesmo tocava o sino às vezes para congregar as pessoas para a missa e recebia as pessoas na porta da igreja. Né? Era muito simpático, brincalhão, bem-humorado, alto, 1,90 m, mas nesse momento ele fica apreensivo e pede para que todos rezem por causa de uma guerra, uma revolução que acontecia em Portugal. O que aconteceu no dia 24 de agosto de 1820? Houve um conflito na região do Porto, estimulado por um grupo carbonário chamado Sinédrio. Sinédrio não era aquele grupo de doutores da lei lá atrás? Doutores da lei na época. De Jesus Cristo? Exato, exatamente. Então, inspirado nisso, inspirado, digamos assim, nos carbonários ou revoltosos, deu-se o nome de Sinédrio. Sinédrio, na verdade, ele é um trecho do Talmud. O Talmud tem um recorte chamado Talmud Sanedrin, ele tem várias partes, né? O Talmud é o livro, digamos assim, que consolida a tradição oral rabínica. Né? Então, o judaísmo de linha rabínica, ele
dá início a uma tradição oral a partir do exílio na Babilônia, por isso que é chamado Talmud Bavli, né, o Talmud da Babilônia. E uma das partes do Talmud, que é chamado Sanhedrin ou Sanedrin, é digamos assim, o Código de Processo Penal, com as tradições judaicas voltadas à questão de tribunais, procedimentos, leis e etc. E era, na época, tido como um conhecimento iniciático, digamos assim. Você tem alguns aspectos da Cabala, algumas leituras, então esse trecho do Talmud Sanedrin, ele é muito, digamos assim, ele é extremamente moral e ele tem alguns aspectos místicos que depois acabaram sendo utilizados por grupos iniciáticos como um modelo para para a sua forma de propor as revoluções no mundo. Então a inspiração vem daí. E sem nenhum tipo de filtro, eles dão o nome a esse grupo revolucionário de Sinédrio, né? O Sinédrio ele era formado, em sua grande maioria, por juízes, membros do Poder Judiciário e alguns membros do Poder Legislativo, quando o príncipe regente ainda se encontrava, então o rei Dom João VI, se encontrava aqui no Brasil, regendo aqui no Brasil. Ele estava no Brasil ainda nesse momento e já havia uma revolução no sentido de... Exato, uma Revolução Francesa tardia, com princípios... Para acabar, inclusive, com o soberano, com o rei. Exatamente, uma revolução destrutiva do reino de Portugal, ou pelo menos da forma monárquica naquele momento. Exato, uma revolução de inspiração iluminista. Sim. Mas de iluminação, de inspiração iluminista jacobina, radicalíssima, né? A Revolução do Porto, também conhecida como a Revolução Vintista, porque ela acontece em 1820, ela tem princípios de ruptura muito sérios, princípios de deposição, anticlerical, profundamente antiteísta, anticatólica, antiteísta, contra a religião. Tudo que o senhor pode imaginar. E assim, então foi por isso, talvez, que Frei Galvão, com a sua santidade, teve uma visão telepática aqui no Brasil, São Paulo, do que acontecia em Portugal e pede para a congregação rezar. Exato, porque a Revolução do Porto, a Revolução Vintista, ela é essencialmente, mais uma vez, uma tentativa de implementação de um sistema, digamos assim, de um Estado laico anticatólico, né? E anticristão. Anticristão, que a Revolução do Porto ela se desenrola de uma maneira muito violenta. Dom Miguel chega a se envolver na Revolução do Porto. O irmão de Dom Pedro. Exato, o irmão de Dom Pedro, e num primeiro momento ele estabelece com a sua mãe algumas alianças políticas com alguns membros do Sinédrio, obviamente com um interesse específico dele se aproveitar dessa revolução e tornar-se então o Napoleão português, que é o que acaba acontecendo. Mas para a sorte de Portugal havia um homem chamado Dom Pedro de Alcântara, para eles Dom Pedro IV, que impede o curso desse bonapartismo em terras de Portugal e devolve, por assim dizer, o poder não para o Sinédrio, mas para as cortes de Portugal, né? Ele devolve o poder, digamos assim, para a aristocracia portuguesa. Nós ouvimos o Dr. Evandro Pontes numa conversa amiga e muito interessante, profunda, em alguns momentos muito profunda, sobre Frei Galvão e tudo o que aconteceu em sua vida, no seu momento e precedentemente na história do Brasil. Inclusive culminando agora com uma intervenção de Frei Galvão, uma visão que ele teve como um bom confessor, como um bom ouvinte. Ele teve uma televisão, uma telepática, né? Uma revolução no Porto que tinha por motivação a destruição, inclusive, do reino de Portugal, a monarquia e a religião. Então, com as suas orações do Brasil, pôde contribuir, seguramente ele que era um privilegiado, devoto de Nossa Senhora, escravo de Nossa Senhora, devotíssimo a Deus, a Jesus Cristo, contribuiu para a nossa independência. Muito obrigado, doutor Evandro. Até uma próxima. Vamos continuar. Vamos continuar. Obrigado e muito obrigado por ficar aqui até o fim. Os ouvintes, a nossa maior razão de aqui estar, né? Muito obrigado a todos vocês por acompanhar. Exatamente. Nós estamos no Frei Galvão, Vai às Comunidades, podcast. Muito obrigado. Muito obrigado.
Frei Antônio de Santana, me entrego por filho e perpétuo escravo da Virgem Santíssima.